Freicaneca FM. Cento e 1.5 Freicaneca FM, você conferiu um pedacinho da música Desembarque do projeto Cantando Histórias do João Andrade. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre essa música, sobre esse projeto aqui na nossa faixa de entrevista. Antes você ouviu Loed Luna com Eu Sou uma Árvore Bonita, Mariene de Castro trouxe pra gente Ponto de Nanã e a Maíra Andrade com Afeto. Este é o Salada Pop aqui nos 101.5 da Freicaneca FM. Estamos na nossa segunda hora de programa. Eu sou Nice Lima e fico contigo até às 4 da tarde, sempre trazendo aqui as notícias da tarde, as informações do trânsito, os nossos quadros Poética e Movimenta e a partir deste momento a nossa faixa de entrevista, que vai receber hoje João Andrade, músico, professor de História e escritor. Ele que vem para conversar com a gente sobre o projeto Cantando Histórias, a música como ferramenta pedagógica. E eu lembro a você que essa conversa vai ser transmitida pelo Facebook. Já estamos dando um tchauzinho na nossa live aqui do Facebook. Para você que nos acompanha pela internet, facebook.com/Freicaneca FM, para você deixar perguntas, comentários e interagir conosco também. Você que é professor, né, que dá aulas de história, certamente vai se identificar bastante com a história do João. Muito boa tarde, João Andrade. Bem-vindo aqui ao Salada Pop. Boa tarde, Nice. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para falar sobre história e para falar sobre música também. A gente ouviu Desembarque, né, que é uma canção do projeto Cantando Histórias. Eu queria que você já começasse a nossa conversa explicando um pouquinho dessa música, João. Certo. Então, o nome da música é Desembarque no Pau Amarelo, porque ela faz parte de um todo, né, que é o repertório que hoje eu estou trabalhando, que é o 1630, onde eu conto a história da ocupação holandesa no século XVII, a ocupação da Vila de Olinda e do porto do povoado dos Arrecifes, entre fevereiro, 14 de fevereiro, 16 de fevereiro e 2 de março de 1630. Então, o Desembarque no Pau Amarelo é a segunda faixa dessa apresentação. E ela conta literalmente esse caminho que foi feito pela armada holandesa quando eles chegaram aqui, né? Avistaram no Cabo de Santo Agostinho no dia 14 e vieram subindo até aqui do lado, né? A gente está bem aqui do lado, chega me arrepio, de onde tudo aconteceu. Estamos no Recife Antigo, né? Antigo. Pertinho de tudo isso que o João está comentando aí. Exatamente. Então aqui nessa formação rochosa que é a Barra, existia um forte chamado Forte Castelo do Mar, também conhecido como Forte do Picão, depois eu explico por quê. E a armada holandesa no dia 14 de fevereiro de 1630, na parte da manhã, tudo isso aí está repleto de navios preparados para bombardear o lado de cá. Só que metade da armada subiu. Aqui ficou o coronel Cornelis Lonck atacando aqui, e o Diendrich van Vandenburg subiu até o Pau Amarelo. Eles tentaram passar ali pelo Forte do Buraco, mas tinha um fosso, não tinha condições de descer, e como havia um forte, né, lá em Pau Amarelo, eles já sabiam que existia pouca defesa, então era ali que eles iriam desembarcar. Passaram pelo pequeno porto do Tapado, do Rio Tapado, e chegando lá no Pau Amarelo, os navios que com ele foram, descansaram um pouco lá na noite, e no outro dia, no dia 15, pela manhã, eles prepararam para descer, porque assim, a gente não tem a noção do tamanho que era isso, né? Então, só para se ter uma noção bem básica disso, os navios que aportaram para descer com Vandenburg, eles iam da Praia de Maria Farinha, né, quase lá na coroa do avião em Itamaracá, na Praia de Maria Farinha até a Praia de Pau Amarelo. Então você imagina a quantidade de gente descendo dos navios, vindo em botes, andando por dentro da água até chegar lá. Então eles desembarcaram no final da tarde e ali mesmo ficaram, se prepararam, e na manhã do dia 16 eles começaram a marchar.
E essa marcha vai até o Rio Doce, que é até onde a gente conta essa primeira música. Pois é, tem aqui esse projeto que mistura história e música, né, professor? Eu queria que o senhor colocasse o que é que chegou antes na sua vida, se foi a história ou se foi a música, e como é que você fez a união delas duas? Bem, quem chegou primeiro foi a música. Então, desde 1996 eu comecei na música. Meu grande amigo está ali comigo, ele começou comigo, a gente começou junto, e a música sempre esteve presente na minha vida. Foi uma luta, né? É uma luta até hoje, que já poderia ter desistido, mas nunca quis desistir. E a gente montou uma banda junto de bairro, eu, ele e outros colegas. E em 2001 eu montei uma outra banda que tocava em temas históricos, né? E é a Power Metal? Isso, é o estilo Power Metal, que a gente chama de Heavy Metal, Sim. ou Rock pesado, ou nos anos 80 chamava de Rock pauleira. E com temáticas históricas. Com temáticas históricas. Conta pra gente, explica isso melhor. Bem, É engraçado, assim, né? Corriqueiramente isso é bem normal fora, né? Por exemplo, o Iron Maiden, que todo mundo conhece, tem muitas temáticas históricas. Só que eles trabalham a linha deles. Eles falam sobre as guerras da Inglaterra, as questões políticas da Inglaterra, da Europa em si. E outras bandas da Alemanha também têm essa vertente. E isso aí, a gente é bombardeado por esse tipo de coisa, né? Hoje não, hoje a gente tem uma visão muito mais aberta, a gente dá mais valor à cultura da gente, a gente tem, até porque os estudos aumentaram, né? Eu passei um período na faculdade e vi os estudos sobre afrodescendentes, sobre indígenas nossos, né? Porque indígena é o povo autóctone, qualquer povo autóctone e primordial é indígena, mas os nossos indígenas, a gente tem muita coisa que na minha época, na época dele, na sua época, a gente não sabia, a gente só tinha aquilo que mandavam de lá e pronto, era aquilo mesmo. Então, construí-se uma mentalidade sobre aquilo. E respondi a pergunta? Sim, e aí misturou, né, história e música. Eu sempre gostava eu era a ovelha negra da família, né? Porque a gente ia para uma banda de rock pesado e eu dizia, bota o forró, pode fechar. Aí os meninos ficavam, né, encapetados comigo. E foi crescendo assim. Sempre eu gostei de misturar, principalmente as temáticas históricas. Só que eu não tinha uma visão geral da cultura da gente. Como eu estava tentando te explicar, né? A gente é tão bombardeado pelas coisas de fora que na escola a primeira coisa que a gente aprende é sobre mitologia grega. Aí aprende sobre os romanos, aprende aquela coisa toda. E quando eu entrei na faculdade, isso mudou, porque eu fui parar num estágio no Instituto Arqueológico, que eu devo muito àquele lugar, devo muito do que eu aprendi lá, e lá se respira história colonial. E aí eu pensei, né? Poxa, eu já venho fazendo há 10 anos música sobre a história da Europa, contos, mas normalmente europeus, né? Uhum. Por que não fazer isso com a nossa cultura? Aí quando eu descobri a história do período holandês, que teve uma guerra, que tinha navios, que me lembrava logo Piratas do Caribe, eu disse, espera aí, e o Piratas do Caribe faz várias menções a Pernambuco. O pessoal não sabe disso, é até uma revelação, mas em várias vezes eles falam da Companhia das Índias vindo para cá, para Pernambuco, apesar do filme se passar um pouco depois, mas eles fazem algumas menções a Pernambuco, e é muito interessante. Então isso, eu comecei a pensar nisso, né? Poxa, por que eu vou ficar cantando em inglês, já que o Iron Maiden já canta em inglês e já conta a história deles, que eles estão lá? Porque eu não posso cantar a minha história, falar das pessoas que estão aqui, que construíram Pernambuco, que construíram Recife, Olinda, Jaboatão, Igaraçu, Abreu e Lima. A gente tem uma história fantástica. E aí foi quando tudo começou. E aí você trouxe um violão para mostrar um pouquinho mais para a gente. Sim. Ao vivo, né, das tuas criações. O que é que você escolhe para mostrar para o nosso ouvinte? Eu vou fazer uma que é bem emblemática. Ela é já perto do finalzinho do repertório, porque o repertório ele é cronológico, né? Ele começa no dia 16 com o desembarque no Pau Amarelo,
e vai até a capitulação do Castelo da Terra, que é quando as forças daqui entregam o forte. E aí começa-se o período holandês. E eu vou escolher uma música que é muito emblemática, que ela chama Olinda Conquistada, que eu quis fazer uma alusão ao livro, né, que o Evado Cabral de Mello ele escreveu. Na verdade, o livro ele é uma crônica do Johannes Bars, que era o capelão do navio do Diendrich van Vandenburg, que era o capitão que desceu no Pau Amarelo. Então ele narra exatamente essa música que eu vou fazer, que é a Conquista de Olinda. Ela conta um pedacinho da Olinda já conquistada e do que aconteceu lá, porque às vezes as pessoas confundem um pouco com o incêndio de Olinda, mas o incêndio da vila de Olinda só vai acontecer um ano depois, em 1631. Esse incêndio é o do Porto, daqui, dessa região onde a gente está. Onde estão os estúdios da Freicaneca FM, aqui no bairro do Recife Antigo. Vamos então conferir, 3h, 16 minutos. Eu estou recebendo aqui o professor João Andrade, que é músico, é professor de História, escritor também. Ele que vem para falar com a gente sobre o projeto Cantando Histórias, a música como ferramenta pedagógica. E cantando, né, ouvindo a música, a gente vai ter um pouquinho de aula de história aqui no Salada Pop. Vamos conferir então. Pode mandar brasa, professor. Fica à vontade, ao vivo aqui no Salada Pop. Vamos lá. Olinda conquistada. Executou o invasor, a perfídia herética, ao 16º dia. Em defesa do povoado, a gente não pudera retornar. Casas fechadas, muitas saqueadas. O destino da vila logo seria dos arrecifes. Por fogo as casas, foi ordem do capitão Matias de Albuquerque, incendiou o povoado. A ferro e fogo levamos quantos ousaram resistir. Os passos queimavam Os passos queimavam e Long das naus só podia observar. Açúcar e pau-brasil, tabaco e algodão, outras drogas e mais 30 embarcações. Do porto ardiam em chamas. Muito bem, este é o professor João Andrade, músico, professor de História e fundador, né, idealizador do projeto Cantando Histórias, a música como ferramenta pedagógica. Você conferiu aí um pouquinho dessa aula de História através desse projeto. Professor, como é que é a reação assim, de professores também de História, de estudantes, né, em relação ao projeto? Como é que essas pessoas interagem? Elas sugerem, de repente, algumas temáticas também para trabalho? Como é que é isso? Bem, o pessoal que eu tenho falado, né, a gente já tem feito apresentações desde 2014, né, que é quando realmente surgiu o projeto, quando a banda se desmontou e só sobrou eu, e aí eu disse, não, eu vou continuar com o nome e vou continuar fazendo isso aí na voz e violão. Bem, as pessoas, elas têm, é porque é interessante, não deveria ser a forma que eu vou dizer, mas é uma coisa de surpresa. As pessoas ficam meio surpresas, porque era uma coisa que deveria ser tão corriqueiro, principalmente na escola, que a gente deveria saber disso, né? Mas as pessoas ficam surpresas, elas acham, poxa, que legal, coisa diferente. Me dói um pouco, porque não era para ser diferente, era para ser uma coisa bem normal, a gente conhecer a história da gente. Mas é isso, e ultimamente eu tenho falado muito com algumas professoras, e elas têm ficado surpresas, e estão chamando, fazendo os convites, chamando, vem tocar aqui na escola, vem mostrar o projeto, e está sendo bem legal. Porque assim, o teu trabalho hoje não é em sala de aula, não é nas turmas de história, mas você realiza muitos projetos, né, palestras, eventos, apresentando o Cantando Histórias. Isso, exatamente. O projeto em si, ele
tira essa ideia da escola tradicional, né? Da escola formal, né? Isso, que é a cadeira e o mestre dando aula. A gente vai para uma coisa mais lúdica, porque a música é lúdico, né? A gente termina ficando bem à vontade, escutando a música e ela vai penetrando na sua cabeça. Mas o foco geral do projeto está na internet, no canal do YouTube, onde eu fiz os vídeos e disponibilizei esse repertório para que as pessoas pudessem ver e sem nenhuma trava, que pudessem ver 200 vezes como quisessem. E o canal é o Cantando Histórias, lá no YouTube. É o Gandavo. O Gandavo. Isso, que é o nome da banda. Canal Gandavo lá no YouTube para você conferir outras canções, outras composições do músico João Andrade, que também é professor de História e que realiza o projeto Cantando Histórias em escolas. Onde mais, professor? Qualquer lugar. Chamou, a gente vai. Eventos, né? Eventos. Até colônia de férias, porque assim é uma forma de relembrar, de repente, você que está voltando às aulas agora, né? Mas durante o mês de julho, muita gente simplesmente tira a folga da escola, mas uma forma interessante é, de repente, por meio da ludicidade da música, resgatar até alguns conteúdos que já viu na escola no primeiro semestre, né? E aí já volta às aulas mais preparado, né? Exatamente. Termina sendo uma estratégia interessante. Vamos repetir então os canais, professor, onde é que as pessoas podem encontrar outras informações do Cantando História. Tem o canal Gandavo no YouTube. Isso. Que outras plataformas? Onde é que a gente pode fazer contato para saber mais do projeto? Eu sou muito ativo no Instagram, né? Só que o Instagram tem uma diferençazinha porque alguém chegou primeiro do que eu. Mas eu tenho quase certeza que foi eu que fiz e apaguei a conta. Que é Gandavo PE. Aí é Gandavo PE no Instagram. Lá eu sou bem ativo. Até o começo, quando eu estava fazendo a gravação dos vídeos, eu fazia diários. Eu fazia gravações todos os dias, dizendo, olha, tá sendo assim, acontecendo assim. E o pessoal interagia muito. Tem o Twitter, mas eu não sou muito assíduo do Twitter. E tem o Facebook, que é onde as coisas também acontecem bastante. As coisas mais importantes eu deixo guardado no Facebook, como essa entrevista, eu já posto lá fotos, até outras coisas. Às vezes eu faço umas expedições meio loucas e eu vou nos lugares onde tem a memória do período, e aí eu vou lá e digo, olha, aqui foi isso, e tiro foto, boto lá no Facebook, mas também boto no Instagram. Então, e tem o site, né, que é o gandavo.weebly.com, que é Weebly, weebly.com. Mas todas as redes estão interligadas, então se você for direto no canal do YouTube, botar Gandavo 1630, já acha tudo, porque já está tudo explicadinho lá. Então vamos recapitular aqui. Tem o site www.gandavo.weebly, o Weebly é weebly.com. Tem o gandavo.pe no Instagram e no YouTube a conta Gandavo, onde estão disponibilizados os vídeos, né, com as canções, sempre com temáticas históricas da nossa terra, né, do nosso Exatamente. Pernambuco. Então dá para resgatar muito do que já aconteceu por essas terras aqui, sim. né, do nosso estado de Pernambuco, através da música. Quero muito agradecer a sua presença aqui, viu, no Salada Obrigado. Pop. E é isso, então tem um semestre inteiro aí para de repente professores fazerem contato, os estudantes, e fica aí esse convite, né, para você que se interessou pela possibilidade da música como estratégia pedagógica, levar de repente para os eventos da escola, né, para uma aula inusitada, né, até uma aula extra classe, professor, pegar numa pracinha dessa, né, fazer uma roda aí para tocar um violão para estudantada, certamente vai ser bem interessante. Mais uma vez, muito obrigada pela presença no Salada Pop. Obrigado, Anice. Obrigado a todos. Boa tarde. E a gente fecha a nossa faixa de entrevista, e aí eu vou pedir que também você explique um pouquinho da história, ouvindo agora Capitulação. Como é que é a história dessa música? Capitulação é a última faixa do trabalho, né? Que depois que os holandeses tomam o convento dos jesuítas lá no Alto de Olinda, eles passam um tempo, preparam a vila para eles e aí vão descer até pelo Istmo, né? Que bem à frente, que a gente não usa mais, porque foi cortado. Tem o Forte do Buraco, que vai ser construído mais à frente, mas era um outro fortinho que tinha por ali. E aí eles descem por ali até aqui por perto, onde é o Castelo da Terra, porque a gente tinha dois fortes, o Castelo do Mar, bem aqui na frente. O Castelo do Mar perto da onde? Porque assim, só para situar, para quem não tá, né, nos vendo, isso, né, na live. É o seguinte, no canal tem um vídeo só sobre o Castelo do Mar, mas o Castelo do Mar, ele literalmente fica
um pouquinho a mais à frente de onde a gente está, mas ele é aqui na Barra. Onde Então, tem o farol. Perto da ponte do Limoeiro, na Não, parte aqui do lado do farol, na Barra. Não tem um farol aqui em cima? Ele era de lá do farol. Mas, infelizmente, esse é o objetivo do trabalho. Esse projeto, eu construí ele, não foi só para tocar porque eu gosto de música, mas foi para criar nas pessoas uma consciência de preservação. Porque como é que você vai gostar de uma coisa que você não sabe o que é? Então, e eu digo isso em todo o universo que existe de mentalidade, porque o Forte Castelo do Mar, ele foi construído em 1600, entre 1609 e 1612, e foi destruído em 1910 por conta das primeiras reformas do porto. Mas o farol, que fica ali, que está ali do lado... Pertinho do Porto do Recife? Aqui do lado, da Barra. Ele foi... O farol, ele continua lá, foi construído em 1822. Então, assim, por que destruíram o Forte Castelo do Mar? Sim, claro, era difícil, as paredes viviam molhadas, a manutenção dele era cara. Mas construíram um farol e destruíram um símbolo de 400 anos e preservaram um de menos de 100. Então, o projeto Gandalf Cantando Histórias nasceu para isso, para criar nas pessoas esse sentimento de preservação. Vamos então conferir, agradecendo mais uma vez a presença do João Andrade, músico, professor de História e escritor, ele que é idealizador do projeto Cantando Histórias. A gente fecha a nossa faixa de entrevista com Capitulação, Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Freicaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. O assalto ao castelo do mar, na mais completa